Boa noite a todos. Hoje, exatamente 27 de fevereiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. Hoje é o nosso estudo de número 84. Rogamos que o nosso Senhor Jesus, que os nossos amigos espirituais possam nos conduzir em mais esse trabalho. Então, nós estamos no livro Boa Nova, no capítulo 27, a oração do horto, a oração lá no jardim. Nós estudamos, fomos nos evangelhos de João, estudamos Marcos, Mateus. Hoje nós vamos estudar Lucas, tá ok? Hoje nós vamos estudar Lucas, Mateus e Marcos. Que é aquele momento em que Jesus convidou 3 discípulos. Tiago, o Tiago maior, João, o irmão de Tiago, e Pedro. Era momentos antes da prisão. E Jesus sabia o que iria passar. Então ele se recolheu, solicitou dos discípulos que ficassem orando, porque ele iria orar. E o texto vai nos revelar, porque só quem comenta essa oração é João o evangelista, nenhum outro comenta. E João coloca toda a oração realmente. E aqui na fala de Humberto de Campos, ele vai nos falar que Jesus orou em voz alta. Por isso que João recordou, e porque eu ficava me questionando, mas como que João sabia o que Jesus tinha orado, uma vez que ele se distanciou? Ele se distanciou, mas de onde ele estava, ele orou alto. E mesmo fazendo a oração alta, os 3 dormiram. Os 3 dormiram. E aqui nós vamos entender por que eles dormiram. Então vamos para o Novo Testamento? Vamos começar em Mateus, capítulo 26, item 36 a 46, tá bom? No Getsemane. Vamos lá? Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aí, enquanto vou até ali para orar. Porque essa oração que nós estudamos a semana passada foi a oração que ele fez com todos os discípulos, logo depois da ceia. Então, nesse momento, alguns seguiram e ele convidou 3 para irem até o Jardim das Oliveiras, ou Getsemane, para ir até esse local que era um lugar que Jesus gostava de ir para orar. Tá? Então, a oração que nós estudamos a semana passada, quando ele diz: Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos seus desígnios insondáveis, mas peço-te particularmente por eles. Era ele orando pelos discípulos. E quando ele fala em mundo, porque a nível de progresso coletivo, um dia vai acontecer. Isso é um fato. Agora, a evolução particular, a evolução individual, essa é opcional. A coletiva, ela é lenta. Ela vai acontecer, mas ela é lenta. Para você perceber a nível coletivo uma humanidade onde o bem domina. A individual não. Eu sou capaz de olhar para uma pessoa e dizer: que homem de bem. Mas eu não posso dizer que sociedade de bem. Ainda não. Entendeu? Então agora já houve esse jantar, a ceia, já houve essa oração. Agora ele se retira, convida 3 e vão orar. Agora a oração dele sozinha, não mais no coletivo, tá? Então olha o que aconteceu. Sentai-vos aí, enquanto vou até ali para orar.
levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem são? Tiago e João, filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se. Vamos ver as anotações. E a angustiar-se. Disse-lhes então o nosso Senhor Jesus: minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. Vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. E aí vem a oração. Por exemplo, a primeira nós encontramos no Evangelho de João. Está só no Evangelho de João, essa primeira oração que ele fez com todos os discípulos. Essa daqui nós vamos encontrar ele tanto em Lucas, Mateus e Marcos, e já não encontramos em João. Interessante. Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecendo. E diz a Pedro: como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? E é Emmanuel comentando só esse versículo: não foste capaz de vigiar comigo só por 1 hora. Ele diz que perante a eternidade espiritual, uma encarnação é 1 hora. E o Cristo ainda nos fala: nem por 1 hora pudestes vigiar e estar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar é: esteja atento aos nossos pensamentos. Não deixe o mal tomar conta. E se eu tenho que vigiar, é porque tem salteadores, tem ladrões. E a nossa condição ainda é de vigiar muito. De vigiar comigo por 1 hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ver o Humberto de Campos. Afastando-se de novo pela 2ª vez, orou: meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. Ele repete a mesma oração, deixando bem claro: se for possível, passa, mas se não for, que seja feita a tua, não a minha. Se nós pudéssemos, no momento, ainda há pouco estávamos lendo o texto de Emmanuel aqui no estudo, corrigenda. Aceita a correção. Então, quando a dor nos chega, é a corrigenda. É a correção, corrigindo o erro que eu já fiz. Então, aceita a corrigenda. Então aqui, Jesus não está corrigindo, não está passando por corrigindo. Ele está dando exemplo de como nós devemos nos portar ante a corrigenda. Porque nós erramos, ele não. Não te rebela. E ainda diz: Pai, seja feita a tua vontade. Nós devemos orar uns pelos outros, não pedindo cura, pedindo que a alma tenha força para suportar as dores, a corrigenda da vida, para que não venha se rebelar, para que não venha se revoltar. Mas nós temos um péssimo hábito. Eu tenho que solicitar oração pedindo força, coragem, resistência para fazer a vontade de Deus. E não me rebelar contra as corrigendas que a vida me traz. E ao voltar de novo,
pela segunda vez, encontrou-os dormindo. Então, no início ele estava só adormecendo. Agora ele estava o quê? Dormindo. Já não estava mais ficando zarolho, já tinham apagado mesmo. Pois seus olhos estavam pesados de sono. Pesados de sono. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez. Então dessa vez ele só deixou, voltou e disse. E eles perceberam que Jesus estava triste. Triste por quê? Porque ele ia morrer? Por que Jesus estava triste? Porque ele ia desencarnar? Qual era a tristeza do nosso Senhor Jesus? Será que a dor de Jesus se limitava aos 3? A tristeza era de ter percebido já a escolha da humanidade, sabendo quanto nós iríamos sofrer devido não ter escolhido o amor. E a gente sofre até hoje. Até hoje. E a gente continua negando Jesus. Nós não escolhemos seguir Jesus. Nós não queremos abrir mão da nossa personalidade. Eu não quero seguir Jesus. Eu quero fazer do meu jeito. E aí a gente quebra a cara. Então não é a sociedade daquela época, que muitos de nós estávamos lá. Não quero. Então o sofrimento dele não era porque ele ia para a cruz. A cruz para ele é braço de liberdade. Era saber os milênios de sofrimento e guerra que nós teríamos e passamos. Teríamos que passar. Essa era a tristeza dele. Isso poderia ter sido diferente. Porque quando os amigos espirituais, quando os profetas falavam, as profecias, era tipo assim, era para não acontecer. Tipo assim, se vocês não mudarem, vai acontecer isso. Tal qual, se você não tiver um controle, você vai ter hipertensão, você vai ter diabetes, E alguém vai te dizer, ou você muda, ou você vai ter diabetes. Você está entendendo? Então, é uma previsão. Então, esse movimento dos profetas, as profecias, eles falavam que era para não acontecer. Como diz, acorda, gente, isso não vai acontecer. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Deixando, afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Vem então para junto dos discípulos e lhes diz: dorme agora e repousai. Eis que a hora está chegando e o Filho do Homem, que era uma expressão idiomática, está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que meu traidor está chegando. Falando de quem? Então vamos agora como Marcos conta essa história. Vamos para Marcos? Marcos capítulo 14, versículo 32 a 42. Isso, muito bem. Vamos lá, no Getsemane. Vamos ver como Marcos conta essa história. Então, nosso querido Mateus faz a anotação de 3 advertências e Jesus repetiu as mesmas. E foram a um lugar cujo nome é Getsemane. E ele disse a seus discípulos: permanecer aqui enquanto vou orar. E, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se. Imagina Jesus apavorado. Então você vê aqui tradução, Jesus apavorado, mas vamos lá. E disse, porque também tem a expressão. Às vezes a gente diz, por exemplo, às vezes eu digo, eu estou azul de fome. Né? Estou morrendo de fome, mas é uma expressão para dizer que eu estou com fome, mas não estou morta, nem azul. E disse-lhes, João começou a apavorar-se e angustiar-se, e disse-lhes: minha alma está triste até a morte,
permanecei aqui e vigiai. E, indo um pouco adiante, caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele essa hora. Então aqui o nosso Marcos só faz a interpretação do que ele falou. Já Mateus não, mostra a fala. E dizia, Abá, que é Pai, tudo é possível para ti, afasta de mim este cálice, porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ao voltar, encontra-os dormindo e diz a Pedro, Simão, dormes? Não foste capaz de vigiar por 1 hora? Vigiai e orai para não entrar em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, afastando-se de novo, orava dizendo a mesma coisa. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono, e não sabiam que dizer-lhe. E, vindo pela 3ª vez, disse-lhes, dorme agora e repousai. Basta, a hora chegou. Eis que o Filho do Homem é entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o meu traidor aproxima-se. Então, praticamente o mesmo texto de Mateus. Vamos para Lucas? Lucas capítulo 22. 22, 39. Isso. No Monte das Oliveiras. Ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes, orai para não entrardes em tentação. E afastou-se deles mais ou menos a 1 tiro de pedra, porque o nosso Lucas é o intelectual, né? Então ele já dá mais ou menos a medida de quanto seria 1 tiro de pedra. Eu não sei quantos metros são. Dobrando os joelhos, orava. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Então, já apareceu aqui uma 4ª pessoa. E, cheio de angústia, orava com mais insistência ainda. E o suor lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Expressão, tá, gente? Erguendo-se após a oração, veio para junto dos discípulos e encontrou-os adormecidos de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, Lucas foi o que entrou aí o espírito, não deu 3 voltas, vai e vem, vai e vem. Vamos ver como é que Humberto de Campos retrata, tá bom? Vamos ver os arquivos do mundo espiritual. Terminada a oração, acompanhada em religioso silêncio, essa oração, aquela que ele fez com os 12, tá? Com os 12, logo depois da ceia, que Jesus orou pelos discípulos. Então, terminada a oração, acompanhada em religioso silêncio por parte dos discípulos, Jesus se retirou em companhia de Simão Pedro e dos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, para o Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Era por hábito Jesus ir ao monte onde tinha ali plantações de oliveiras para orar. Ele não buscava nenhuma sinagoga, nem o templo de Jerusalém. Ele buscava o templo da natureza. Os demais companheiros se dispersaram. Então lembram, eram 12, 3 porque ele até diz, Jesus se retirou em companhia de Simão. Jesus dormia na casa de Simão Pedro. Jesus dormia na casa de Simão Pedro. E
companhia de Simão Pedro e dos 2 filhos de Zebedeu. Como assim? Acabou o estudo, cada um vai para um canto. E os 3 ficaram ali próximo dele. Os demais companheiros se dispersaram, impressionados, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. Entrego ou não entrego? A proposta já tinha sido feita pelo sacerdote Caifás. O crepúsculo começava a cair sobre o céu claro, apesar do sol radioso da tarde a iluminar a paisagem. Então vamos pensar. Jesus estava aqui momentos antes de ser preso, e um dia depois ele estaria sendo crucificado. Então, apesar do sol radioso, ele não fala em quente, então subentende uma primavera, da tarde a iluminar a paisagem, soprava o vento em rajadas muito frias, talvez primavera. Daí a alguns instantes, o mestre e os 3 companheiros alcançavam um monte povoado de árvores frondosas que convidavam ao pensamento contemplativo. Acomodando os discípulos em bancos naturais, que as ervas do caminho se incumbiam de adornar, falou-lhes o mestre em tom sereno e resoluto. Então ele não estava desesperado, ele não estava chorando, mas o tom era de muita serenidade. Resoluto, firme. Esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Derradeiro é o quê? Este é praticamente o último momento que eu estou com vocês. Aí ele pede: orai e vigiai comigo. Orai e vigiar para quê? Para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Para que eu dê prova de Deus em minhas atitudes, na hora do testemunho. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago Maior estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Eles viram, ouviram, mas diz Humberto de Campos, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Eles não tinham noção da assistência espiritual, da atuação, do magnetismo. Profundamente tocados pelos que viam e ouviam. Nunca o mestre lhes parecera tão solene, tão convicto, como naquele instante de penosas recomendações. Então Jesus estava solene, convicto, rompendo o silêncio que se fizera. João ponderou: oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do Mestre, pois, se ele aqui nos trouxe, apenas nós 3, em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Olha a lucidez de João. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que lograssem explicar o motivo, ele não conseguiu explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. Jesus solicitava que eles orassem,
pedindo força a Jesus para dar o testemunho de Deus. Então, do jeito que existia seres apoiando Cristo, existia muitos seres contra. Então, por isso é que o nosso Humberto coloca assim: entretanto, sem que lograssem explicar, ele não conseguiu nem explicar, eles caíram no sono. Influência espiritual. Para que eles não viessem a orar pelo Cristo. Fica a dica, tá? Passados alguns minutos, acordaram, ouvindo o mestre que lhes observava. E você acha que Jesus não sabia das companhias espirituais que estavam ali? Jesus era um médium de Deus. Olha o que nosso Senhor Jesus: Despertai, não vos recomendei que vigiasseis? Não podereis velar comigo 1 minuto? Olha, 1 minuto, não é nem 1 hora, é 1 minuto. Não vos recomendei que vigiasseis. Eu acho que essa lição, vigiar, ela deve ficar na nossa cabecinha. Toda má influência, ela começa no... Então, se o pensamento não é bom, o fruto não é bom, a árvore também não é. Quando me vem um pensamento ruim, eu logo substituo e faço uma oração. Eu logo substituo e faço uma oração, na maior calma. Mas para isso nós temos que estar o quê? Vigiando. João e os companheiros esfregaram os olhos. Olha, imagina a vergonha. Despertai. Reconhecendo a própria falta. Então, Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, estranho porque eles nunca viram aquele brilho nele, lhes contou que fora visitado por um anjo de Deus. Porque João não anotou essa passagem. Lembra que a passagem que João anotou foi da oração com os 12. Essa passagem aqui, só quem anotou foi Marcos, Mateus e Lucas. E só quem retratou o encontro desse anjo foi Lucas. E lembra que Lucas era grego, não era judeu, era grego, médico. E todo o material, pelo menos grande parte do material que ele publicou, já era as pesquisas de Paulo. E Paulo era assim com João. Na obra Paulo Estevão a gente percebe muito bem. João era o caçula, era o mais jovem. Inclusive mais jovem do que Saulo de Tarso. Então olha só. Lhes contou que fora visitado por um anjo de Deus, que o confortara para o martírio supremo. Mais uma vez lhes pediu que orassem com o coração, o sentimento, e novamente se afastou. Então, enquanto Cristo recebia o afago de espíritos superiores, os 3 estavam envolvidos com espíritos inferiores. Mas a porta estava aberta. Mais uma vez lhes pediu que orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos insensivelmente, sem a mínima sensibilidade para perceber a hora derradeira, a hora do testemunho, insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo, que eles estavam o quê? Com sono. Cansados.
Porque, meus irmãos, eu já passei uns aperreios com o negócio de sono. Mas a gente percebe que quando a gente quer, a gente põe ele do lado. Então, no fundo, eu vou me amolecendo, eu vou me entregando, eu quero. Quando a gente não quer, a gente troca a psicosfera, a gente troca o psiquismo, a gente respira fundo e vai-se embora. E você vai até 3, 4, 5, 6 horas da manhã trabalhando. Quer ver uma coisa? Eu me lembro uma vez que nós fomos fazer um balanço de estoque, quando eu trabalhava no comércio. E era tanto movimento que eu disse, nós vamos ter que fazer isso de madrugada. E as meninas, eram tudo menina nova, funcionários novos, meninas de 20, 21, eu já lá com os meus quase 40. Vamos fazer. Mandei buscar lanche, comemos. Aí começamos, baixa tudo, vai, confere. Gente, quando deu 3 horas da manhã, aquelas meninas novinhas se jogando por cima das roupas, assim, né? Eu digo, todo sábado você chega aqui contando a farra de sexta-feira, que foi até 4, 5 horas da manhã, e não sente sono. Por que para trabalhar dá sono? Falta de vontade. Olha lá. Cedendo aos imperativos do corpo, e olvidando, esquecendo as necessidades do espírito. De novo, adormeceram em meio da meditação. Despertaram com mestres a lhes repetir: Não conseguistes então orar comigo? Os 3 discípulos acordaram extremunhados. A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. Era alta noite. Antes, porém, que pudesse justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo Judas à frente. O filho de Iscariotes, por isso Judas Iscariotes, avançou e depois, na fronte do mestre, um beijo combinado. Aquele que eu beijar, esse é o Jesus. Por isso que a gente fala do beijo traidor. Ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza, e deixando a lição de sua coragem e de seu afeto aos companheiros, perguntou a Judas: Amigo, a que vieste? Sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros dos sacerdotes prenderam-no e lhe manietaram as mãos, como se o fizesse a um salteador vulgar, comum. Amigo, a que vieste? Jesus sabia, mas a chamada, diz Emmanuel, amigo, era mais uma chamada para que Judas mudasse a história dele, de Judas, não de Jesus. Jesus sabia que iria passar, mas era para Judas mudar a história. Faz diferente, amigo, tu és meu amigo. Um amigo não trai o outro. Amigo, a que vieste? O que tu vais fazer? Vamos lá, para aí. Mateus capítulo 26, versículo 47 e 50. Vamos lá em Mateus para finalizar? Vamos ver essa passagem? Mateus capítulo 26, versículo 47 a 50. E enquanto ainda falava, eis que veio Judas,
um dos 12, acompanhados de grande multidão com espadas e paus, da parte dos chefes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Seu traidor dera-lhe um sinal, dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi. Ele ainda falou. E o beijou. Jesus respondeu-lhe: amigo, para que estás aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembainhou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada pela espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para meu Pai, a fim de que ele pusesse à minha disposição, agora mesmo, mais de 12 legiões de anjos? E como se cumpririam então as Escrituras, seguindo as quais isso deve acontecer? E naquela hora disse Jesus às multidões: como ao ladrão saístes para prender-me com espadas e paus. Eu sentava no templo ensinando todos os dias e não me prendestes. Fecha aspas. Tudo isso, porém, aconteceu, que aqui ele está citando o Antigo Testamento. Fecha aspas, ele diz: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprirem os escritos dos profetas. Então todos os discípulos, abandonando-o, fugiram. Então, quantas vezes nós arrancamos a língua do outro discutindo religião? Como se Jesus precisasse de defensor? Ele não precisa de defensor. Ele precisa, sim, que não é ele que precisa. Nós precisamos aprender a seguir o passo dele. Mas não ficar discutindo um com o outro por causa dele. Ele disse: se eu quisesse, pediria uma legião. E o Pai mandaria. Mas o nosso Senhor Jesus, na condição do mestre do Messias, ele já compreende 100% que deve ser realizado a vontade do Pai. Então, quando a gente acorda pela manhã, que a gente sai de casa, nós ainda não fazemos esse movimento de eu vou fazer o que Jesus faria sempre. Nós não fazemos, porque nós ainda não queremos abrir mão da nossa personalidade. Muitas reflexões. Alguma pergunta, irmãos? Vamos orar? A alegria que nos invade, esse bem-estar espiritual que sentimos quando estamos contigo, nosso Senhor Jesus, nos dá tanta força. A vida tem um sentido muito mais nobre. A emoção da alegria é tamanha. Ajuda-nos a continuar com essa mesma emoção. Ensina-nos, Senhor, a não nos afastarmos de Ti, a Te termos no nosso coração e entender o nosso irmão como também um afeto nosso. O nosso sentimento, Senhor, é de gratidão. E juntos podemos Te falar: muito obrigada, Jesus, pela Tua presença entre nós, pela presença dos nossos amigos espirituais,
pela inspiração que nos foi dada e pelo convite infinito ao bem, ao amor e à verdadeira liberdade que só acontece se for contigo. Obrigada, amor de nossa vida, e obrigada a todos vocês, amigos espirituais. Nos dê força, Senhor. Nos dê coragem para irmos de encontro às nossas más tendências e às nossas más inclinações. Obrigada, amor querido.